E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. Na aula de hoje a gente vai estudar o que? Princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ele também recebe uma outra nomenclatura. Que nomenclatura é essa, professor? Bora lá ver. Então bora lá. Princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Então observem os termos que o mesmo assunto se refere. Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. E quando é que ele é utilizado? É utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas, ou seja, uma após a outra, e independentes, ou seja, uma não depende da outra. Mas, professor, que definição chata é essa? Também concordo. Então, para facilitar a nossa vida, bora fazer um resumo bem basicão e direto. Resumo. Princípio fundamental da contagem, qual é a definição dele agora? É a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Então, é a multiplicação das opções dadas. Por isso que ele é chamado de princípio multiplicativo. Ele envolve que operação? Multiplicação de quem? Das opções dadas. Tranquilo? Bora lá ver na prática isso. Ao lançarmos uma moeda e um dado, quantas são as possibilidades de resultados? Então, quais são as situações envolvidas no nosso problema? Temos uma moeda e um dado. Para a moeda, temos quantas possibilidades? Duas. Ou é cara ou é coroa. Então, duas opções. Tá vendo? Já para o dado, são quantas opções? 6. Quais são? Pode ser o número 1, o número 2, o número 3, o 4, o 5 e o 6. Então, na moeda, são duas opções, cara ou coroa. Já no dado, são 6 opções, do 1 ao 6. Se ao lançarmos um dado e uma moeda juntos, quantas são as possibilidades? Então, são duas situações. Temos a situação da moeda e a situação do dado. Desde quando é princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, já vimos que é a multiplicação das opções dadas. A moeda são quantas opções? 2. O dado são quantas opções? 6. Ou seja, 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Ou seja, temos 12 possibilidades. Acabou? Acabou. É só isso aí mesmo, sem estresse nenhum. Mas observe aí, a questão pediu o quê? Quantas? Mas vá que em algum momento ela peça quais. Além de quantas, peça quais. Então, para determinarmos quais são as possibilidades, vamos trabalhar com a árvore de possibilidades. Então, observe o seguinte. Para a moeda, ou é cara ou é coroa. Temos as duas opções. Já para o dado, nós sabemos que é do 1 ao 6. Então, pode cair o que aí? Cara 1, cara 2, cara 3 e assim sucessivamente. Ah, professor, isso é se cair cara. E se cair coroa, também a mesma coisa. Então, o dado continua com o quê? Com 6 possibilidades. Então, agora bora destrinchar quais são essas possibilidades. Primeiramente com cara. Pode ser, cara com o número 1, cara com o número 2, cara com o número 3 e assim cara até o número 6. Tranquilo? Então, só aí já temos quantas possibilidades? 6. Tá vendo? Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. A mesma coisa vai acontecer com coroa. Pode ser coroa 1, coroa 2, coroa 3, até o coroa 6. Então, cara ou coroa na moeda, do 1 ao 6 no dado. Então, caindo cara, temos 6 possibilidades. Caindo no coroa, também 6 possibilidades. 6 com 6, 12. 12 possibilidades. Repetindo, isso é só se a questão perguntar quais. Se ela perguntar quantas, como no exemplo anterior, é só fazer o princípio multiplicativo. Muito tranquilo, não é isso? Então, bora lá para a prática. Renato levou em uma viagem 3 calças, 2 pares de sapatos e 4 camisas, todos diferentes entre si. De quantas maneiras distintas ele pode se vestir? Utilizando uma calça, um par de sapatos e uma camisa. Então, são 3 situações. Temos a calça, temos o sapato e temos a camisa. Então, princípio multiplicativo. Calça, sapato e camisa. Agora eu vou perceber a quantidade de cada um. São quantas calças? 3. Quantos pares de sapatos? 2. E quantas camisas? 4. Pronto, princípio multiplicativo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24 maneiras distintas. Professor, é só isso? É só isso. Pelo amor de Deus, você não vai errar nada referente a princípio multiplicativo, né? Bora lá. Questão 2. Em certo shopping center, há 7 opções de entrada e saída. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair desse shopping?
e entrar e sair por um portão não utilizado na entrada. Então observe, ó, o mesmo problema, ele apresenta duas perguntas. Primeira, de quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair desse shopping? Observe que ele não disse entradas distintas. Então, observe o seguinte, situação 1, eu tenho um portão de entrada e tenho um portão de saída. Como ele não disse distintas, pode ser o mesmo. Então são quantas de entrada? 7. São quantas de saída? 7, porque aquele portão que eu entrei, eu posso sair. A questão não me disse nada referente a isso, tranquilo? Então, vamos lá. 7 vezes 7, 49. 49 maneiras distintas. Pergunta 2. Observe a diferença entre a pergunta 1 e a pergunta 2. E entrar e sair por um portão não utilizado na entrada, ou seja, o portão que eu entrar, eu não posso sair. Então, eu tenho para a entrada 7 possibilidades. Já que eu entrei por um portão A, um exemplo, eu não posso sair por esse portão A. Então, eu vou diminuir uma possibilidade na saída. 7 vezes 6, 42. Então, observe a diferença entre as perguntas. De boa, não é isso? Bora lá. Questão 3. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Então, observe o seguinte, temos 5 opções de algarismo, né? 1, 3, 5, 7 e 9. Para quantas posições? 3 algarismos. Então, ó, nós queremos formar números com 3 algarismos. Por primeiro, nós temos quantas possibilidades? 5. Pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7, pode ser o 9. Então, ó, temos 5 possibilidades. Lembre que a questão disse, ó, algarismos distintos. Então, o algarismo que eu utilizei na casa anterior, eu não posso utilizar novamente. Então, exemplo, vamos supor que eu usei o número 1. Sobrou quem? 3, 5, 7 e 9. Ou seja, quantas possibilidades? 4. De boa? Vamos observar que já usei duas possibilidades, duas situações, duas posições. Então, vamos supor que eu já usei 1 e 3. Sobrou quem? O 5, o 7 e o 9. São quantas possibilidades? 3. Observe quando ele fala distintos, ele vai sempre diminuindo de 1 em 1. De boa, né? Pronto, agora é só fazer a multiplicação. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, são 60 algarismos distintos. Professor, repito, é só isso? É só isso. Claro, depois a gente vai melhorar um pouquinho, né? A gente vai incluir questão de Enem, questão de concursos, e ainda vem arranjo, combinação, permutação, vai ficar um pouco mais emocionante. Mas o básico é isso aí mesmo. Questão 4. Para acessar determinado site, é necessário cadastrar uma senha formada por 4 letras maiúsculas e 3 algarismos, nessa ordem. Então, primeiramente as letras e no final os algarismos. Na senha, os caracteres devem ser distintos, ó, não podem se repetir, ou seja, não podem se repetir. Quantas senhas diferentes podem ser cadastradas nesse site? Então, observe, são quantas casinhas, quantas lacunas, quantas casinhas. São 4 letras e 3 algarismos. Então, temos 7 posições. Concordam? 4 para as letras e 3 para os algarismos. Lembrando, né, que eu acho que isso vocês sabem, que são 26 letras e 10 algarismos. 10 algarismos, professor, isso do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 algarismos. Então, observe, se são os 4 primeiros são preenchidos pelas letras, e são 26 letras, e são distintas, então a letra que a gente usar na primeira casinha, não pode usar na segunda. A que a gente usar na segunda, não pode usar na terceira. A que a gente usar na terceira, não pode usar na quarta. São letras distintas. Então, eu começo com quanto? Com 26. Como são distintas, ou seja, sem repetição, eu vou diminuindo. 25, 24, 23. Pronto, chegamos na casinha dos algarismos. São quantos algarismos? 10. Não são distintos? Pronto, então a gente faz o quê? Diminui de 1 em 1, sendo que a gente começa com o valor total. Qual é o valor total? 10. Então ficou 10 vezes 9 vezes 8. Fazendo essa multiplicaçãozinha básica aí, ó, ficou o quê? 258.336.000 senhas distintas. Muito de boa, não é isso? Então valeu, galera. Um abraço a todos. Até a próxima.